entendo que a mídia de massa, e principalmente a televisão, ela de fato ela tem aberto espaço para as questões que nos interessam, né? A Malu pontuou muito bem, quer dizer, e a própria a nossa maior rede de televisão recentemente, tem explorado isso e tem uma vinheta em que ela aponta como uma responsabilidade social dela a abordagem a temas específicos, como a questão da deficiência, a síndrome de Down, a questão da homossexualidade, enfim, todos esses temas, e ela se, então, projeta com isso como uma rede que se importa com essas temáticas, e ela faz isso de uma maneira muito esperta, inclusive usando de consultores pessoas que são do nosso meio, né? Ela abrindo um espaço, vamos dizer assim, de diálogo. O que eu entendo que seja também, que a gente possa fazer uma leitura como uma falsa democracia, uma falsa abertura para esses temas, porque, ao mesmo tempo, eu entendo que isso contribui para esvaziar o nosso discurso, a nossa crítica, e muitas vezes criando aí um desafio para essa radicalidade que a Sueli coloca. Então, eu fico assim um pouco preocupada no sentido de que nos nossos próprios documentos, em relação à questão da mídia, nós colocamos lá: precisamos estimular que se abra espaço para a diversidade, para a pluralidade em relação a questões de gênero, de raça. E se nós chamarmos esses atores da mídia, os atores da mídia, para uma conversa, não, mas isso está aqui. Você não pode dizer que não está. Né? A diversidade, a pluralidade, ela está ali. E isso enfraquece, de uma certa maneira, aquilo que a gente quer colocar. Então, eu acho que aí eu coloco isso como um desafio para nós, no sentido de pensar como é que a gente pode qualificar melhor essa questão que nós estamos colocando, né? Porque, de fato, ela tem incorporado. E isso é uma estratégia histórica, em que, se nós formos pensar na questão dos partidos políticos de direita, como é que eles se garantem politicamente? Incorporando o discurso da esquerda, as demandas sociais, e muitas vezes usando, inclusive, a mesma linguagem, né? Isso, de uma certa maneira, contribui para dificultar essa radicalidade. No início desse ano foi lançado o relatório do Projeto Global de Monitoramento de Mídia, que foi apresentado na Comissão da ONU, e que traz alguns dados que eu acho que são importantes, e que vão ilustrar uma outra questão que eu vou colocar, né? As mulheres, elas representam, as 24% das pessoas entrevistadas, ouvidas, vistas, ou a respeito de quem se lê em transmissões de notícias impressas, são mulheres, né? E somente 16% de todas essas matérias se concentram especificamente em mulheres. Menos de um dentre 5 especialistas entrevistados é mulher, e homens predominam fortemente como testemunhas e relatores de experiências pessoais em matérias. Nessa mesma direção, tem um estudo do Luiz Felipe Miguel, da UNB, também sobre gênero, e mídia e política, em que ele fez análise, em 2006, 2007, ele fez análise de programas de telejornais e da revista, fez uma longa análise da revista Época, Veja e a Carta Capital, onde ele traz dados muito semelhantes a esse que constam desse relatório, né? E no entendimento dele, na análise que ele faz, ele mostra que a televisão e mesmo a mídia impressa, ela dá voz a quem ela considera como especialista no assunto. E quem é essa voz especialista? Quem é socialmente autorizado a falar sobre determinados assuntos? Os dados mostram que são os homens e não as mulheres, né? Uma análise cuidadosa que ele faz de como a mulher aparece nos programas, nos telejornais, mostra que ela aparece em assuntos ligados ao cotidiano, a variedades, a questões policiais, quase sempre, obviamente, ligado à questão da violência contra a mulher, né? E isso reflete, de alguma maneira, a forma como a sociedade reconhece a mulher,
e também a maneira como ela se insere politicamente. Então, não à toa que, em termos na questão das matérias políticas, sejam os homens são os homens os principais interlocutores, né? As mulheres aparecem sempre como numa categoria que eles chamam de populares, quer dizer, enfim, não sem ter um papel protagonista dessa discussão, né? Refletindo de alguma maneira como a sociedade percebe essa mulher, né? Como ela reconhece, né? E não à toa que basta a gente lembrar um pouco dos programas televisivos, que as mulheres estão quase sempre em programas num horário em que boa parte da população está trabalhando, em programas ligados ao cotidiano familiar e doméstico, de uma certa maneira reforçando esse lugar social. Então, eu acho assim, que tem uma questão que é assim, você traz componentes modernos para dentro dessa discussão, mas você reforça também o tradicional, né? Você reforça esse lugar conservador, tradicional da mulher, né? Então, acho que esse aí é um ponto em que a gente precisa pensar como romper com isso, com que alternativas, né? Eu acho que nós temos já realizado um bom monitoramento, nós temos condições de apontar essas questões, mas tem ainda uma dificuldade também em apresentar alternativas, né? Como é que a gente pode mudar? Eu fiquei muito com esse desafio na minha cabeça e eu queria também ouvir, porque como é que a gente rompe com isso? Como é que a gente garante, né, se a diversidade, de uma certa maneira, está lá, ela não dá conta de toda a sociedade, de tudo que existe nessa sociedade, mas ela está lá, né? Ela está, inclusive, na maneira como os homens são representados. Quando a gente fala de questões de gênero, a gente também tem que lembrar isso, de uma maneira geralmente estereotipada também, principalmente os homens jovens e negros, né? Eu convido vocês a fazer um exercício que é buscar na internet imagens, né? Se você procura fotos usando a categoria jovem, negro, homem, você só vai ver foto relacionados à favela, a situações de violência contra os jovens. Se você colocar como categoria de busca mulher negra, você vai ver ou a mulher sambista, modelo, ou a mulher pobre, enrugada na favela. Eu fiz esse trabalho para montar um PowerPoint para uma oficina para tratar de questões de gênero e raça e fiquei chocada com isso, com essa dificuldade, né, de você encontrar imagens que mostrem outras coisas. E aí tem a questão do papel pedagógico e educativo que muitas vezes a televisão e a mídia se propõem, né? E aí ela seleciona exatamente aquilo que ela quer mostrar, embora ao mesmo tempo ela incorpore as questões que já estão postas na sociedade, como o Sérgio colocou. E daí é interessante a questão também que ele aponta desse espaço mais libertário da rede virtual e esse assombro que causa essa necessidade de controle, porque você não vai ter mais o controle sobre a manutenção dessas ideias conservadoras. E isso cria uma certa instabilidade social. Como é que fica esse papel pedagógico, educativo da mídia como um todo? Né? Porque ela se coloca também nesse lugar, né? Um lugar também moral. E a rede virtual ela rompe com essa possibilidade desse controle. A gente tem visto quanto é importante você colocar questões de gênero e de raça em currículos de formação inicial, né? Nós temos feito uma incidência no campo da educação, uma incidência no campo da saúde em relação a esses temas, mas nós temos descuidado de outros. Então, você tem uma legião aí de jovens sendo formados no jornalismo, na área de comunicação, enfim, de publicidade, e que só vão ter acesso a essas questões específicas ou por uma questão pessoal, por um interesse pessoal, ou por uma situação concreta que vai acontecer muito tempo depois. Então, eu acho que esse é um campo aí de atuação que a gente precisa levar em conta.
E uma outra questão que eu queria colocar também é, um de vocês dois comentou em algum momento que assim, nós não temos uma dificuldade de produzir conteúdo, nós temos uma dificuldade de ser ouvido, né? E aí eu fiquei pensando quando a Sueli coloca o que vem sendo feito, por exemplo, no blog, no site do Guelé 10, de estar trazendo um outro referencial sobre a população negra, é também que assim, o acesso a esses sites, a esses blogs, muitas vezes acaba ficando, não necessariamente, mas muitas vezes acaba ficando restrito a um gueto, né? Um grupo que já é sensível a isso. E aí eu pensei, e isso acontece também com os sites do movimento feminista. Eu não gostaria que acontecesse, por exemplo, com esse trabalho que a gente vem fazendo aqui, que de repente isso vai para a realidade virtual, mas vai ser acessado e ouvido por nós mesmas, por pessoas que já participam desse debate. Então, como é que a gente extrapola, como é que a gente rompe com esses limites? Que eu acho que essa é uma questão da realidade virtual. Você tem tudo lá, mas ao mesmo tempo você pode não ter nada. Eu acho que o Estado ele tem que instrumentalizar no sentido da garantia de que um direito seja implementado, mas isso não pode estar acima do papel que a sociedade tem de participar dessa garantia, porque o Estado ele também é contraditório, né, como a própria sociedade é. E às vezes me assusta um pouco, assim, sabe? Acho que a gente tem que sempre lembrar que a sociedade civil tem que estar ali participando junto, né, colocando as suas questões, mediando, porque numa política pública muitas coisas podem acontecer, coisas para o bem e coisas para o mal, né, mesmo cheio de boas intenções.